Naquela tarde, o céu do Rio de Janeiro parecia pesar sobre a cidade. Nuvens escuras pairavam baixas sobre as ruas movimentadas. A chuva tinha acabado de cessar, deixando poças d'água ao longo das calçadas e o cheiro característico de asfalto molhado no ar. Em meio à agitação, uma mulher jovem caminhava lentamente, empurrando um carrinho de madeira. Seus cabelos estavam parcialmente soltos, úmidos pela garoa. Seu rosto demonstrava cansaço, mas seus olhos transmitiam uma calma profunda. O nome dela era Clara, uma catadora de materiais recicláveis que todos os dias buscava seu sustento entre garrafas plásticas e caixas de papelão. Mas Clara não era uma catadora comum. Era conhecida por ser educada e raramente levantava a voz. Sempre que passava em frente a um botequim ou à casa de alguém, cumprimentava com um aceno discreto. As crianças da vizinhança a chamavam de Tia Clara, a simpática. No entanto, nem todos a viam com respeito. Para a maioria das pessoas, Clara era apenas parte da paisagem urbana, um elemento que consideravam prejudicial à beleza da cidade. Naquele dia, ela havia conseguido juntar uma quantidade considerável de recicláveis nos arredores da feira da Rua Uruguaiana, no centro da cidade. Suas mãos estavam sujas, suas roupas gastas, mas havia um brilho de satisfação em seus olhos, pois a coleta fora melhor que o habitual. Sua intenção era voltar para a pequena kitnet alugada na Lapa antes que a noite caísse. Mas o destino tinha outros planos. Em um cruzamento movimentado, havia um pequeno posto da polícia militar. 2 policiais estavam de serviço, o Cabo Mendes, conhecido por seu temperamento explosivo e por gostar de exibir seu poder, e o soldado Alves, mais jovem e reservado. Naquele dia, Mendes parecia particularmente irritado. Desde a manhã, ele estava de mau humor porque seu superior o havia repreendido por um relatório atrasado. Então, quando Clara, sem querer, esbarrou com seu carrinho na moto da patrulha estacionada na beira da calçada, sua raiva explodiu. "Ei, você! É cega!" gritou Mendes. Sua voz ecoou em meio às buzinas dos carros. Clara se assustou. Parou imediatamente e abaixou a cabeça. "Desculpe, senhor. Não foi por querer." A roda escorregou no chão molhado. Mas o pedido de desculpas apenas serviu para inflamar ainda mais a fúria de Mendes. Ele se aproximou a passos largos e chutou o carrinho de Clara com força, fazendo com que todo o conteúdo se espalhasse pela rua. Garrafas de plástico rolaram, caixas de papelão encharcadas se abriram e até alguns pedaços de metal que ela havia encontrado foram parar no meio do asfalto. "O seu trabalho é só sujar a cidade." "Lixo da sociedade", rosnou Mendes, apontando o dedo para o rosto de Clara. Algumas pessoas pararam para observar a cena. O mototaxista desligou o motor enquanto o vendedor de salgados do outro lado da rua começou a cochichar com um cliente. Clara permaneceu de cabeça baixa, o rosto vermelho de vergonha, mas manteve a compostura. Não revidou, apenas tentou recolher seus pertences. No entanto, Mendes não parou por aí. Ele chutou o carrinho novamente, desta vez com mais força. "Você não ouviu o que eu disse? Some daqui. Só serve para atrapalhar o trânsito." O soldado Alves tentou segurar o braço de seu superior. "Calma, cabo. Não precisa ser tão duro. Foi só um esbarrão, não é para tanto." Mendes o fuzilou com o olhar. "Fica na sua, Alves. É nosso dever manter a ordem." Clara olhou para Mendes em silêncio. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, misturando-se com as gotas de chuva em seu rosto. Em seu íntimo, ela se perguntava, como uma pessoa assim pode vestir um uniforme que deveria proteger os mais fracos? Mas não disse nada em voz alta. "Senhor, eu só estou tentando ganhar meu pão de forma honesta." "Não tive a intenção de incomodar ninguém", disse ela com a voz baixa. "Ganhar pão honesto catando lixo na rua? Além de sujo, ainda se desonestas", zombou Mendes em voz alta. Seu tom atraiu ainda mais a atenção. Vários pedestres começaram a gravar a cena com seus celulares. Um dos espectadores, um vendedor de churrasquinho, sussurrou para outro: "Nossa, que grosseria! Coitada da mulher!
Mas Mendes não percebeu que suas ações estavam sendo documentadas. Ele agarrou Clara pelo colarinho da blusa, sacudindo-a bruscamente. Se você ainda estiver aqui em 5 minutos, eu te levo presa. Entendeu? Clara o encarou com firmeza. Havia algo em seu olhar que não era medo, mas um autocontrole impressionante. Ela respirou fundo e lentamente disse: Entendi, senhor. Mas tome cuidado com o que fala. O mundo gira rápido. Às vezes, quem está por cima cai num piscar de olhos. Aquelas palavras deixaram Mendes ainda mais furioso. Você está me ameaçando? Não, senhor, respondeu Clara calmamente. Estou apenas lembrando. O soldado Alves colocou a mão no ombro de seu colega, tentando acalmá-lo. Já chega, cabo. Muita gente está olhando. Mas Mendes não se importou. Ele afastou a mão de Alves e empurrou Clara, que caiu no chão lamacento. Um murmúrio de reprovação percorreu a multidão. Ei, isso já é demais, policial, gritou alguém. Coitada, é só uma catadora, para que tratar assim? Acrescentou outra voz. Clara ficou sentada no chão. Suas roupas estavam ainda mais sujas, seu joelho arranhado, mas ela não chorou. Começou a recolher seus pertences, um por um, colocando-os de volta no carrinho. Em meio à multidão e à humilhação, ela permaneceu em silêncio. Mas seu silêncio carregava um peso que deixou os espectadores desconfortáveis. A chuva começou a cair novamente, uma garoa fina que molhava os cabelos de Clara. Ela olhou na direção de Mendes por um instante, depois se levantou e foi embora, sem dizer mais uma palavra. Todos ficaram em silêncio, observando-a se afastar. Apenas o som da chuva podia ser ouvido. O soldado Alves permaneceu imóvel. Ele sabia que seu superior havia passado dos limites. Sabia que cedo ou tarde aquilo traria problemas. Mas o que ele nem imaginava era que aquela mulher não era uma simples catadora. Pois, naquela mesma noite, em uma pequena sala de operações de uma equipe de investigação da polícia, a mesma mulher estava sentada diante de um notebook, digitando um relatório. Relatório de operação. Alvo identificado. Cabo Mendes envolvido em extorsão e abuso de autoridade contra civis. Prova em vídeo a ser verificada em breve. Sim, a catadora era, na verdade, uma policial da inteligência, parte de uma unidade da corregedoria que estava disfarçada para investigar denúncias de abuso de poder em campo. E sem que Mendes soubesse, o karma já havia começado a agir naquela mesma noite. O calor escaldante da tarde castigava a pele. A avenida principal em frente ao mercado municipal de Niterói estava congestionada de veículos e vendedores ambulantes. Em meio àquela agitação, uma garota de aproximadamente 17 anos empurrava sua motocicleta lentamente devido ao trânsito parado. Seu nome era Sofia Pramesvari, aluna do 3º ano do ensino médio em um dos colégios estaduais mais conceituados da cidade. Sofia tinha acabado de sair da escola, ainda vestindo o uniforme branco e cinza, com uma mochila preta nas costas. Ela parou na calçada para comprar uma garrafa de água. Enquanto bebia, o som agudo da sirene de uma viatura se aproximou. 2 policiais pararam bem ao seu lado. Um deles era alto, corpulento e de bigode grosso, o sargento Oliveira, conhecido na área por sua truculência. O outro, o cabo Rian, era mais jovem e tendia a seguir ordens sem questionar. Ei, você! Exclamou o sargento Oliveira em tom elevado, apontando para Sofia. Sofia se virou surpresa. Sim, senhor, respondeu educadamente. Essa moto está estacionada em local proibido. Isso aqui é calçada, não é lugar para parar quando bem entende, esbravejou Oliveira, aproximando-se. Sofia abaixou a cabeça, tentando manter a calma. Desculpe, senhor. Foi só por um instante para comprar água. Não havia outro lugar para parar. Mas Oliveira só se tornou mais agressivo. Essa é a desculpa de todo mundo. Foi só um instantinho. Você acha que a rua é sua casa? As pessoas ao redor começaram a olhar. Alguns vendedores observavam com atenção. Parte dos clientes parou para ver o que estava acontecendo.
Sofia começou a se sentir ansiosa. Sabia que estava em uma posição difícil. Se respondesse, poderia ser considerada desrespeitosa. Se ficasse quieta, continuaria sendo humilhada. O cabo Rian sussurrou para seu parceiro: "Deixa pra lá, sargento. É só uma estudante", parou por um minuto. Mas Oliveira não deu ouvidos. Ele pegou a chave da moto de Sofia e tirou o capacete do assento. Isso é um péssimo exemplo. As garotas de hoje em dia são muito abusadas. Estacionam onde querem, não respeitam as regras. Sofia engoliu em seco, tentando conter as lágrimas. "Senhor, não foi minha intenção." Antes que pudesse terminar a frase, Oliveira deu um tapa na mão de Sofia, que tentava pegar a chave de volta. A garrafa de água que ela segurava caiu e se espatifou, derramando líquido nos pés das pessoas ao redor. A situação ficou ainda mais tensa. Vários curiosos começaram a gravar com seus celulares. "Olha lá", comentou uma senhora na multidão. "Tratando uma estudante assim, que absurdo." Outros, no entanto, tinham uma opinião diferente. "Bem feito. Para aprender a não estacionar em lugar proibido. Sabe que sempre tem blitz por aqui." Oliveira, satisfeito com a atenção que estava recebendo, sentiu-se poderoso. "Você sabia, mocinha, que para não ser multada tem que seguir as regras? Agora você vem comigo para o posto." Sofia ficou em silêncio, o rosto pálido. Sabia que sua infração era pequena, mas não tinha coragem de discutir em público. Apenas seguiu o policial até o pequeno posto na beira da estrada. Enquanto caminhavam, algumas pessoas continuavam a filmar e a cochichar. "Coitada dessa menina. A polícia está cada vez mais arrogante", disse um senhor de meia idade com um tom de preocupação. No posto, Oliveira sentou-se em uma cadeira de plástico e olhou Sofia de cima a baixo. "Qual o seu nome?" "Sofia, senhor." "Estuda onde?" "No Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha, senhor." Oliveira sorriu com sarcasmo. "Estudante e não conhece as leis." "Ótimo. Cadê os documentos da moto?" Sofia rapidamente pegou a carteira da mochila. Suas mãos tremiam um pouco. Entregou o documento do veículo e sua CNH, que havia conseguido com muito esforço alguns meses antes. Oliveira olhou os documentos por um instante e os jogou sobre a mesa. Recostou-se na cadeira e disse: "Se você quiser isso de volta, sabe o que tem que fazer, né?" Seu tom de voz mudou, tornando-se insinuante e opressor. O cabo Rian olhou para seu colega com desconforto. "Sargento, foi só uma infração leve. Não precisa de tudo isso." "Cala a boca, Rian", cortou Oliveira. "Estou educando essa garotinha para que aprenda a ter disciplina." Sofia mordeu o lábio e uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Sabia que o policial estava a humilhando de propósito. Todos que passavam podiam ver, através da janela aberta do posto, a cena de uma estudante sendo repreendida rudemente. Minutos depois, Oliveira preencheu uma multa e disse em voz alta, para que os que estavam do lado de fora ouvissem: "Estudante com mentalidade mimada. Não adianta falar. Se todos fossem como você, este país seria um caos." Sofia apenas abaixou a cabeça. Sentia uma mistura de raiva, vergonha e tristeza. Queria responder, mas sabia que seria arriscado. Ao sair do posto com a notificação da multa em mãos, um homem mais velho se aproximou e tocou seu ombro de leve. "Tenha paciência, minha filha. Às vezes, a verdade não prevalece na frente de todo mundo." Sofia deu um sorriso amargo e acenou com a cabeça. Afastou-se lentamente. O que Oliveira não sabia era que o incidente foi claramente gravado por um dos transeuntes e naquela mesma tarde, o vídeo começou a se espalhar nas redes sociais. Em poucas horas, o clipe de 2 minutos viralizou no TikTok e no Instagram. O título era simples: "Policial humilha estudante em público." Isso é Brasil. Os comentários explodiram. Havia mensagens de raiva e de compaixão. Mas o que realmente causou alvoroço foi um comentário de uma conta chamada Pramesvari_oficial: "Acalmem-se, a verdade aparecerá amanhã."
Ninguém sabia quem era o dono da conta. No entanto, na manhã seguinte, todos na delegacia onde Oliveira trabalhava foram surpreendidos pela chegada de várias pessoas à paisana do Comando-Geral da Polícia Militar. Entre eles estava Sofia, a estudante que ele havia humilhado no dia anterior. Mas desta vez, ela não usava uniforme escolar. Vestia um blazer preto e portava um crachá oficial da Agência Brasileira de Inteligência, em um programa de estágio de campo. 2 semanas se passaram desde que o vídeo abalou a internet e a instituição policial. Embora a notícia já tivesse começado a esfriar, seu impacto ainda era sentido. Muitos olhos agora estavam voltados para a forma como a polícia interagia com o cidadão comum. Em várias cidades, os postos policiais começaram a exibir faixas com os dizeres: "Polícia amiga do povo, servir, não julgar". Poderia ser apenas uma frase simples, mas para grande parte da sociedade, era como uma lufada de ar fresco após uma longa perda de confiança. Enquanto isso, em uma sala modesta na sede da corregedoria, Clara estava sentada sozinha, olhando para o relatório final que havia redigido. Seu rosto parecia mais sereno, mas seus olhos revelavam o cansaço acumulado. Passar quase 2 meses disfarçada de catadora não fora fácil. Ela engoliu muitos insultos, dormiu em lugares precários e comeu o que aparecia, tudo para provar que a justiça ainda podia prevalecer. A porta foi batida suavemente. O soldado Alves entrou, trazendo 2 xícaras de café. "Doutora Clara, ouvi dizer que a senhora será transferida para uma nova unidade." Clara sorriu discretamente. "Sim. Parece que serei designada para a divisão de treinamento de ética em campo. Talvez achem que minha experiência possa servir como material de aprendizado." Alves sentou-se do outro lado da mesa. "Se posso ser sincero, aprendi muito com a senhora. Naquele dia, eu só consegui ficar quieto enquanto o cabo Mendes gritava. Mas depois de saber quem a senhora realmente era, me arrependi de não ter sido mais corajoso." Clara balançou a cabeça negativamente. "Você foi corajoso o suficiente, Alves. Você repreendeu seu superior em público, e isso não é fácil. Coragem não é sobre quem grita mais alto, mas sobre quem permanece do lado certo, mesmo que sozinho." Alves baixou o olhar. "Não sei o que dizer, a não ser obrigado, doutora." Clara apenas sorriu e olhou pela janela. No pátio, alguns policiais jovens praticavam ordem unida. Ela pensou que talvez o futuro da polícia pudesse mudar, desde que estivessem dispostos a aprender com os erros da geração anterior. Em outro lugar, Mendes vivia seus dias de uma forma diferente. Após ser considerado culpado no processo administrativo disciplinar, ele foi oficialmente transferido para o setor de administração, sem uniforme de patrulha e sem autoridade em campo. Todos os dias ele se sentava em uma sala apertada, cuidando de documentos e relatórios. Para alguns era um castigo severo, mas para Mendes era um lembrete. Cada folha que ele assinava ele lia com atenção, como se estivesse tentando redimir o erro que cometeu por arrogância e precipitação. Uma tarde, Alves foi visitá-lo. Eles costumavam patrulhar juntos. "Como vai, cabo?" perguntou Alves educadamente. Mendes deu um sorriso sem graça. "Estou vivo, Alves. Mas sinto falta da rua. Sinto falta de conversar com as pessoas." "A mídia ainda o procura?" "Não mais. Felizmente as pessoas já esqueceram", respondeu Mendes com uma risada contida. "Mas eu não quero esquecer. Às vezes, assisto aquele vídeo novamente. Sinto vergonha. Mas é um lembrete. Não quero ser o tipo de pessoa que usa um uniforme, mas perde o coração." Alves assentiu. "Fico feliz em ouvir isso, cabo." A doutora Clara disse algo parecido. Mendes ficou em silêncio por um momento. "Ela é uma boa pessoa. Eu achava que ela era apenas uma catadora teimosa. Descobri que ela é a pessoa mais corajosa que já conheci." "O senhor gostaria de encontrá-la de novo?" perguntou Alves com cautela. Mendes suspirou profundamente. "Não sei se ela gostaria de me ver. Mas se eu tivesse a chance, só queria dizer obrigado."
Algumas semanas depois, a oportunidade surgiu. Clara foi convidada para ministrar uma sessão de treinamento na academia de polícia sobre empatia e ética para agentes de campo. Entre as dezenas de participantes, Mendes estava sentado na terceira fila, vestindo um uniforme simples com uma identificação que agora parecia mais limpa, mais humilde. Clara ficou de pé na frente da sala, confiante. Ela não mencionou ninguém diretamente, mas a história que contou deixou a sala em silêncio. Uma vez eu fingi ser alguém considerado inferior pela sociedade, disse ela calmamente. E com isso aprendi uma coisa: um ser humano pode perder o respeito dos outros, mas nunca deve perder o respeito pelo próximo. Porque no momento em que deixamos de respeitar, perdemos nossa humanidade. O som de passos foi ouvido. Mendes se levantou de sua cadeira e disse em voz baixa, mas clara: doutora, acho que sei a que história a senhora se refere. E eu só queria dizer obrigado. Porque foi a partir daquele incidente que eu aprendi a ser humano novamente. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para os dois. Clara olhou para Mendes e pela primeira vez desde o incidente, sorriu sinceramente. Obrigada também, Cabo Mendes. Porque nem todos têm a coragem de admitir seus erros na frente dos outros. Alguns participantes aplaudiram discretamente. Não houve drama nem lágrimas excessivas, apenas uma honestidade simples que parecia mais poderosa do que quaisquer palavras. Depois que o treinamento terminou, Clara sentou-se em um pequeno jardim atrás do prédio. A brisa da tarde soprava suavemente, trazendo o aroma das flores de jasmim de um canto do pátio. Mendes se aproximou, trazendo 2 copos de chá quente da cantina. Ainda gosta de chá amargo, doutora? Perguntou ele, sentando-se. Clara riu baixo. Ainda? Acho que só o amargo nos faz perceber o quão doce a vida pode ser. Mendes sorriu. Concordo. Alguns segundos se passaram em silêncio, apenas com o som dos pássaros e o murmúrio da água em um pequeno lago. Finalmente Mendes disse em voz baixa: naquela época eu achava que era o mais forte. Mas na verdade, eu estava apenas com medo. Medo de ser visto como fraco, medo de ser culpado. Então, eu escondi tudo isso com raiva. Clara o olhou com serenidade. Todos nós já passamos por isso, Cabo. A diferença é que alguns querem mudar, enquanto outros continuam culpando o mundo. Mendes assentiu. Agora eu quero mudar. Talvez eu não possa mais patrulhar as ruas, mas posso começar por aqui. Pela minha atitude. Clara estendeu a mão. Isso é um ótimo começo. Eles apertaram as mãos brevemente. Não havia ressentimento nem inimizade. Apenas 2 seres humanos que aprenderam juntos o significado da humildade. À noite, quando Clara voltava para sua kitnet, passou pela rua onde tudo aconteceu. A calçada havia sido consertada, estava mais limpa e havia uma nova lixeira na esquina. Um catador idoso estava recolhendo garrafas plásticas ali. Clara parou e o ajudou a pegar algumas garrafas que estavam espalhadas. Deixe eu ajudar o senhor. O catador sorriu. Oh, obrigado, minha jovem. Hoje em dia é raro alguém ajudar assim. Clara sorriu de volta. Não foi nada, senhor. Às vezes, as pequenas coisas são as que mais importam. Depois de ajudar por um momento, ela se levantou e olhou para os postes de luz que começavam a se acender. Seu coração estava aquecido. Sabia que sua missão não terminava ali. Mas naquela noite, pela primeira vez, sentiu-se completamente em paz. Alguns meses depois, uma pequena notícia apareceu na mídia. Ex-policial que viralizou em vídeo agora atua em programa social de ajuda a catadores e moradores de rua. Ele estava trabalhando em colaboração com a polícia e a comunidade local para fornecer um local mais digno para a triagem de materiais recicláveis. O nome de Mendes foi mencionado brevemente. Não mais como um símbolo de arrogância, mas como alguém que estava redimindo seus erros com ações concretas. Clara leu a notícia em seu escritório. Sorriu discretamente e fechou a tela do notebook.
Em seu coração, ela sabia que a verdadeira justiça não era sobre quem ganha ou perde, mas sobre quem está disposto a se corrigir. No final do dia, o Rio de Janeiro estava engarrafado como sempre. Buzinas soavam, vendedores gritavam e as luzes dos veículos formavam rios de luz ao longo das avenidas. Em meio a toda essa agitação, duas pessoas que um dia foram unidas por um mal-entendido, agora seguiam seus próprios caminhos, com corações mais tranquilos e um olhar mais gentil para o mundo. O tempo continuou a passar. 6 meses haviam se esvaído desde o incidente. A estação das chuvas retornou, trazendo consigo uma vaga lembrança daquela tarde em que tudo começou, quando uma mulher simples foi maltratada na beira da estrada sem que ninguém soubesse quem ela realmente era. Mas agora, o clima era diferente. A rua que antes testemunhara raiva e arrogância havia se transformado em um pequeno espaço cheio de significado. Na calçada foi erguido ponto de apoio ao cidadão, uma tenda permanente, fruto da colaboração entre a comunidade de catadores e a polícia. Ali havia água potável, lanches e grandes contentores para armazenar os materiais recicláveis, evitando que ficassem espalhados. Debaixo da tenda estava Mendes, o escabo arrogante, agora trabalhando sem uniforme. Ele usava uma camiseta preta com os dizeres "servindo com o coração". Seu rosto estava muito mais sereno, seus olhos não mais carregavam a presunção, mas uma sinceridade nascida de um arrependimento que fora aceito e transformado em ação. "Seu Mendes, quer que pese esse papelão agora?", perguntou um jovem catador. "Sim, pode trazer que eu ajudo", respondeu Mendes com um sorriso. Ele pegou uma pequena balança, arrumou o papelão sobre ela e anotou o resultado em um caderno. 4 quilos. Bom trabalho. Mais tarde, no fim do dia, a gente acerta o pagamento de todo mundo. O catador assentiu, agradecido. Mendes olhava para cada um deles. Reconhecia muitos rostos ali. Alguns que antes tinham medo de se aproximar de um policial, agora vinham todos os dias para conversar. A relação que antes estava quebrada começava a se reconstruir. Lentamente, mas de forma real. Naquela tarde, Clara apareceu sem avisar. Ela tinha acabado de sair de uma reunião no Comando Geral e decidiu passar por ali antes de ir para casa. O carro oficial parou do outro lado da rua. Ela desceu, caminhando lentamente em direção à tenda, carregando algumas marmitas. Ainda ocupado, seu Mendes cumprimentou ela suavemente. Mendes se virou e sorriu, surpreso. "Doutora Clara. Há quanto tempo não a vejo?" "Que surpresa boa." Clara entregou as marmitas. "Isso é para o pessoal aqui. Ouvi dizer que eles costumam trabalhar até tarde." "Muito obrigado, doutora. Eles vão ficar muito felizes." Vários catadores cumprimentaram Clara com simpatia. Já sabiam que aquela mulher era a policial que os ajudara no início do programa. Poucos conheciam a história completa, mas todos a respeitavam. Clara sentou-se em um banco de madeira ao lado de Mendes. Eles observavam o trânsito intenso enquanto saboreavam um chá doce e quente. Uma garoa fina começou a cair. "Este lugar ficou ótimo", disse Clara, olhando ao redor. "Eu não imaginava que uma ideia tão simples poderia se transformar em uma atividade tão consistente." Mendes sorriu. "Eu também não. No começo a intenção era apenas ajudar a limpar esta área. Com o tempo, eles me convidaram para criar um programa de reciclagem juntos. Descobri que se estamos dispostos a ouvir as pessoas mais simples, elas têm muitas ideias. Às vezes quem melhor sabe como consertar algo são justamente aqueles que muitas vezes consideramos sem valor", respondeu Clara, em voz baixa. Mendes concordou com a cabeça. "Antes eu pensava que era um guardião da lei, mas esqueci que a lei sem empatia só gera medo, não respeito." A chuva engrossou. Eles se abrigaram sob o pequeno telhado de zinco. Ao longe, o som do chamado para a oração do Magribe ecoou. As luzes da rua começaram a se acender, criando reflexos brilhantes nas poças d'água. Clara olhou naquela direção e disse com um tom calmo: "É engraçada a vida, não é?"
Antes eu me disfarcei para encontrar a verdade, mas acabei aprendendo muito sobre paciência e sobre como perdoar. Mendes a observou por um instante. E eu aprendi que o karma não é apenas sobre punição. Às vezes, Deus nos dá uma segunda chance para que saibamos o que é se redimir. Clara sorriu. Essa é a melhor forma de se redimir. Não com palavras, mas com ações. Algumas crianças correram em direção à tenda, rindo no meio da chuva. Uma delas quase escorregou, mas Mendes a segurou a tempo. O menino riu e disse: "O policial é um herói." Mendes riu também. "Eu não sou mais policial, garoto. Agora eu sou só o zelador da limpeza." A criança balançou a cabeça com inocência. "Mas minha mãe disse que quem ajuda os outros também é policial. Um policial do coração." Clara sorriu ao ouvir aquilo. As palavras inocentes da criança pareciam confirmar que a bondade não precisa de um cargo para ser reconhecida. Ao anoitecer, a chuva parou. O céu parecia limpo, e o cheiro de terra molhada se misturava com o aroma de pastel frito de uma barraca próxima. Clara se levantou, preparando-se para ir embora. "Seu Mendes, fico feliz em ver essa mudança." "Continue sim. Não pare só porque as pessoas esqueceram o caso." Mendes a olhou profundamente. "Eu não vou parar, doutora. Mesmo que eu não possa mais usar o uniforme, ainda posso servir." Clara assentiu. Isso sim é dedicação. Antes de sair, Clara se virou por um momento. "Ah, sim. Ouvi dizer que no próximo mês este lugar será oficializado como um programa da prefeitura. Parabéns. É o resultado do seu trabalho árduo e do pessoal daqui." Mendes apenas sorriu. "Tudo graças à sua ajuda também." "Obrigado, doutora Clara." Eles apertaram as mãos pela última vez naquela noite. A chuva havia cessado, mas a água ainda pingava da borda do telhado de zinco. No reflexo das luzes da rua, suas duas sombras pareciam lado a lado. Duas pessoas que um dia se confrontaram em lados opostos, agora caminhavam na mesma direção. Alguns meses depois, a tenda tornou-se oficialmente o posto de cuidado social. Clara esteve presente na inauguração, junto com autoridades locais. Mendes estava entre os cidadãos. Desta vez, não como um transgressor do passado, mas como um símbolo de mudança. Em seu discurso, Clara disse: "Justiça não é apenas punir quem erra, mas também dar espaço para quem quer mudar. Não existem seres humanos perfeitos, mas todo ser humano tem a oportunidade de se corrigir." Os cidadãos aplaudiram. Alguns catadores derramaram lágrimas. Após o evento, Clara olhou para o céu claro da tarde. Sentiu-se aliviada. Sua missão disfarçada havia terminado há muito tempo, mas seu impacto foi muito maior do que ela imaginava. Ela não apenas descobriu uma infração, mas também testemunhou o nascimento de uma nova consciência, que o poder sem empatia só deixa feridas, enquanto a empatia pode curar tudo. Naquela noite em sua modesta kitnet, Clara sentou-se na varanda, escrevendo um último relatório em seu notebook. Mas desta vez não era um relatório formal. Ela escrevia algo para si mesma. "Minha tarefa pode ter acabado, mas as lições nunca terminarão. Aprendi que por trás de um rosto raivoso existe medo, por trás de um erro existe uma oportunidade, e por trás da humilhação existe a coragem de permanecer humano. O mundo realmente gira rápido, mas enquanto escolhermos ficar do lado certo, nunca cairemos de verdade." Ela fechou o notebook, observando a noite ainda movimentada do Rio de Janeiro. Ao longe, ouvia-se o som dos veículos e o chamado para a oração da noite. Seu coração estava em paz. Ela sabia que sua jornada continuaria, mas desta vez com uma direção mais clara. Na mesma rua onde tudo começou, uma pequena placa de madeira foi colocada na calçada. A inscrição era simples: "Respeite os pequenos, pois é neles que a grandeza do nosso coração é testada." A placa foi feita pelos próprios catadores. Abaixo, eles colaram uma foto de Mendes, Clara e os moradores sorrindo em frente à tenda azul. Não era o fim da história deles.
Era apenas o começo de uma nova vida, onde a justiça, a empatia e a sinceridade caminhavam juntas em meio à dureza da cidade, sob o céu do Rio de Janeiro, que lentamente se tornava claro depois da chuva. E o karma finalmente se completou.